Olá, seja bem-vindo ao Panorama das Criptomoedas. No episódio de hoje abordaremos o Bitcoin e compartilharei minha opinião sobre as próximas movimentações. Além disso, apresentarei 5 criptomoedas que, em minha perspectiva, são essenciais para se ter na carteira, considerando o próximo mercado de alta. Antes de iniciarmos, gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. 1 Coríntios 16, 13. Agradeço a todos. Não se esqueçam de deixar seu like. Vamos ao vídeo. Fala, turminha! Que Deus possa abençoar o dia e a semana de cada um de vocês. Vamos dar início ao panorama das criptomoedas. Agora parece que tem bastante gente falando da queda, né? Segundo a maioria não ia cair nunca mais, agora já mudaram de opinião. Bom, o que vocês acham, pessoal? O mercado deu start para iniciar uma correção de fato mais profunda, ou a gente vai visitar a casa dos 50, 51 mil antes de cair? Deixe no comentário, deixa eu saber qual a sua opinião, qual a sua visão do mercado sobre as próximas movimentações do Bitcoin. E eu vou dar a minha opinião aqui, e nesse panorama também eu vou trazer, se eu não me engano, 5 ou 6 criptomoedas aqui que eu acredito que são essenciais para que você, ou no caso, eu tenha para 2024, 2025, visando a movimentação de alta do mercado. Então eu também vou falar delas nesse vídeo, tá bom? Bom, então antes de começar, já gostaria de pedir o seu like, pedir para você se inscrever no canal e também convidar você para participar do nosso grupo gratuito, que o link está fixado no primeiro comentário desse vídeo, tá? A segunda aula do curso Smart Crypto está liberada na área de membros. A partir do próximo vídeo, eu já vou começar a remover os vídeos que já foram passados, tá? Para que quem já assinou não fique em desvantagem, né? Da pessoa assinar depois uma vez só e pegar todos os vídeos. Então isso não vai acontecer, belezinha? Bom, então eu vou falar para vocês a minha opinião, é que o Bitcoin não tem queda. Tô brincando. É só para ser contra agora, galera, né? Bom, vamos lá. O que a gente tem do Bitcoin aqui, pessoal? Basicamente, o que eu falei para vocês nos panoramas passados segue sendo a mesma coisa, tá, pessoal? Se o Bitcoin, de fato, repetir o ciclo passado, por exemplo, a gente vai ter uma baita de uma queda a partir dessa região que ele tocou, que é a região do 49, eu acho. Deixa eu olhar aqui. Região do 49. Então, se ele repetir o ciclo passado, a gente deu sim start para uma correção mais profunda, e aí, de fato, existe uma grande chance dele tocar lá nas regiões que eu falei para vocês há muito tempo atrás. Ele não vai chegar lá. Ele não vai chegar lá. Vou dar uma breve explicação para vocês sobre o que eu vejo desse ponto de compra do mercado e por que eu acredito que o Bitcoin tem uma chance de chegar lá, mas também vou explicar o porquê, caso ele não chegue. Claro que se ele me der outros sinais mais para cima, que a probabilidade esteja a meu favor, eu vou entrar na operação, é claro, tá? Bom, lá no panorama passado eu falo para vocês que se ele repetir o ciclo, então a gente tá num ponto sim de dar start a uma possível correção mais profunda no mercado. Mas eu não acredito que seja rápido, eu acredito que de fato seja igual no passado, demore. Então ele vai sim ficar induzindo a galera para comprar, para depois iniciar uma queda, tá? O processo de correção ou processo de queda, realização, tende a ser desse tipo, esses movimentos. Por quê? Porque os caras precisam realizar, tá? Então é normal que o mercado venha, faça uma quebra de estrutura, volte, venha, faça uma quebra de estrutura, volte, beleza? Mas deixando claro para vocês que
ainda não tem queda no Bitcoin, tá, pessoal? Se fosse em qualquer outro lugar do mapa, eu falaria de novo para vocês, igual eu falei aqui, ó, quando o mercado deu aquela paulada para baixo, e eu falei, tem um panorama aqui passado que eu falei, olha, se não fosse o gap, eu falaria para vocês comprarem o Bitcoin aqui. E aqui a mesma coisa, se não fosse o gap do 39,40, eu também falaria de novo para vocês comprarem. Por quê? Independente se isso aqui foi uma realização de players, isso aqui é uma confirmação de compra. O mercado veio, quebrou a estrutura, voltou a testar a base, tá? Isso seria uma confirmação de compra. Porém, entretanto, é uma compra muito arriscada, porque estamos numa região vendedora, até que o mercado supere ela é vendedora, tá? E se torna uma compra muito arriscada, porque se o mercado resolve corrigir mais forte daqui, esse mercado pode cair muito, tá? Então segue a minha visão por enquanto. Queda para mim, pessoal, só terá se o Bitcoin conseguir colocar um fechamento abaixo da região de 40 a 39 mil, que é a região do gap. Só terá queda para mim se ele colocar um fechamento abaixo dessas regiões. Enquanto ele não colocar, não tem queda. O mercado não está quebrando aí a estrutura para baixo. Então, ó, nenhum momento lá para trás, ó, quando o mercado fez lá naquela região que eu falava para vocês, a única coisa que importa é que o mercado quebrasse aí a estrutura, que era aquele topo, né? Lembra? Então, a partir daquele momento, ó, mesmo que eu avisei vocês dessa queda, quando deu aquela liquidada enorme na galera, tem um vídeo aqui no canal também. Também quando o mercado fez isso aqui, eu avisei vocês que ele renovaria esse candle que era o último. A gente tentou pegar essa compra, mas ele não voltou a testar e subiu, né? Mas repare que em nenhum momento o mercado perde a estrutura para baixo. Isso aqui é microestrutura. Quando acontece esse cenário, a gente tem sim uma expectativa que o mercado vai sair do ponto A para o ponto B, que no caso é aqui, certo? E aí sim a gente tem que, por isso que eu falo, realizar as operações em alvos, né? Para que não deixe o mercado voltar. Né? Lucro bom é lucro no bolso. Então, a partir disso, em nenhum momento o mercado quebra a estrutura para baixo. A mesma coisa aqui. Enquanto ele não quebrar, não tem como pensar em queda, tá? A queda só virá quando ele colocar um fechamento abaixo dessa região, e aí eu esperaria um movimento parecido com esse aqui que eu desenhei para vocês semana passada, de movimentação, tá? Por enquanto, para mim não tem queda não. Bom, por que que eu acredito que o Bitcoin pode voltar a 20 mil? Vou mostrar para vocês a minha visão para que talvez vocês entendam um pouco. Talvez para alguns será um pouco complexo, mas só para que vocês entendam um pouco do meu raciocínio do mercado. Quando a gente estava trabalhando o mercado, eu não sei se vocês sabem, eu já falei algumas vezes aqui, quem movimenta o mercado é chamados de market makers e os HFTs institucionais, tá? Então, esses HFTs institucionais, eles trabalham com frequência do mercado, certo? Então, a gente trabalha e divide, mapeia o gráfico também por frequências, ou seja, até que o mercado quebre uma estrutura, a gente está trabalhando dentro dessa estrutura. A partir do momento que ele rompe uma estrutura, opa, agora a gente subiu de andar e a gente vai trabalhar em patamares maiores ou patamares menores. E é por isso também que eu realizo as minhas operações. Por quê? No caso do Bitcoin, que não varia tanto em questões de variação percentual, que ali cai 10, 15%, não faz tanta diferença. Mas quando você está muito alavancado, vamos dizer assim, acaba pesando, né? Porque para ganhar dinheiro com o Bitcoin, você precisa ter uma quantia boa, né? Então, vamos para que vocês possam entender o meu raciocínio aqui da análise. A gente estava trabalhando lá no passado de 2022, com esse topo de extremidade, tá? E essa mínima do movimento. E aí, a gente tem basicamente os 50% sendo essa região,
que em cima da região fica chamada minha região de prêmio e abaixo minha região de desconto, certo? Então, quando o mercado vem trabalhando, fazendo essa movimentação, ele faz aquela manipulação de preço nessa região. Lembra que eu falo para vocês aqui, ó, quando o mercado não toca os 50% do order block, ele tende a voltar ou pode ser uma possível manipulação para que ele toque. Então, repare que quando ele faz esse topo lá na região, deixa eu olhar aqui, 24, ele não toca os 50%, quebra uma microestrutura, porque nesse caso, os caras manipulam para colocar a galera na venda, para que depois eles joguem para cima, raspando a liquidez e estopando essa galera que fica vendendo no futuros. E por quê? Se esses caras precisam realizar essa operação que eles conseguiram carregar o mercado até aqui, eles precisam de pessoas comprando numa região dessa para que eles vendam para essas pessoas, para que eles realizem. E os stops de vendidos vão virar contratos de compras. Então, resumidamente, é como se a galera estivesse comprando aqui nessa região, certo? E a partir desse momento, ele raspa a liquidez do order block e aí sim ele consegue quebrar uma microestrutura no gráfico diário, tá? Se vocês lembrarem o que eu falo, é um dos movimentos que eu mais gosto. Por quê? O mercado conseguiu raspar a liquidez e inverter a movimentação. Então, só uma instituição ou quem tem muita grana consegue, melhor dizendo, fazer esse tipo de movimento, tá? Por quê? Eles precisam movimentar muito dinheiro. Então, uma pessoa física não mexe preço, só uma instituição, tá? Corretoras, fundos grandes e por aí vai. E a partir desse momento que o mercado quebra essa microestrutura, aqui existe um cenário bem legal. Porque se a gente tinha uma pernada que é chamada uma pernada institucional nesse processo que houve a microquebra de estrutura, logo após o mercado vem o quê? Reverte tudo de novo essa pernada. Ou seja, aqui a gente teve de fato uma briga no mercado que deu start a toda a movimentação de alta, certo? Então, a partir do momento que esse cara, que é o cara do 20 mil, conseguiu anular esse cara, eu tenho que trabalhar com esse cara como minha referência. Porque foi ele que defendeu todas essas vendas e conseguiu reverter essa movimentação e quebrar novamente a estrutura para cima, certo? E a partir desse momento, o mercado não volta em nenhum momento para testar esse cara. Então, em questão de probabilidade, o mercado tende a voltar nesse cara, tá? Então é por isso que a minha expectativa é que o Bitcoin volte na região de 20, 21 mil, tá? Já respondendo, porque eu sei que a galera vai falar, ai, quando que ele vai voltar? Pessoal, é impossível falar para vocês quando. É a mesma história que eu falo para vocês do Alta Infinita. O Alta Infinita era 2021, a gente tá em 2024 e o mercado não fez Alta Infinita ainda. Então, prazos é impossível. Não falei para vocês semana passada? Agora tem gente falando que a alta vai ser 2030. Isso é só um meio, pessoal, de prender vocês, audiência, essas coisas e tal. Então, não tem como falar prazos para vocês do mercado. Eu gosto de trabalhar com a probabilidade no meu lado, tá? E agora, a questão que eu tenho de análise do Bitcoin voltar para 20, 21 mil é essa. Mas, pessoal, vamos supor que o mercado comece a corrigir dessa região que ele tá. E aí o mercado vem, porque ó, aqui existe um Fair Value Gap no semanal, vai ser fechado, certo? Aqui existe outro Fair Value Gap no semanal, vai ser fechado. Então, até a região de 28, 29, ele vai voltar, só não sei quando, tá? Fechar esses Fair Value Gaps, belezinha? Vamos supor, então, que o mercado veio aqui na região do 28 e fechou o Fair Value Gap e ele resolveu segurar aqui. E aí, a partir daqui, ele mostra para mim que ele não vai voltar a 20 mil.
o que que eu vou fazer? Se ele me mostrar com uma entrada de confirmação após ele raspar essa liquidez de 25 mil, porque sem ele raspar essa liquidez aqui eu não compro, tá? Agora, se ele raspa essa liquidez do 25 mil, faz uma entrada de confirmação para mim, eu tomo ele um pouco mais caro, desde que a minha probabilidade esteja a meu favor. Entenderam? Mas enquanto ele não fizer nenhum tipo desse movimento, para mim eu vou aguardar o Bitcoin a voltar a 20, 21 mil. Tá? Isso é o que eu vejo no macro do mercado. Beleza? Mas o que eu falei é válido. Se o mercado tocar a região do 25 mil, raspando essa liquidez aqui, ó, que é basicamente esse suporte, quando ele raspar isso aqui, por exemplo, a gente tem um Fair Value Gap nesse cara, que já foi fechado, tá? O 50% já considera fechado. Então, se ele vem aqui, dá uma raspada só na liquidez, e daí ele me faz uma entrada de confirmação, eu tomo ele aqui sem problema nenhum. Pagar mais caro, desde que o mercado me confirme alguma coisa que seja claro e nítido que eu vou ter muito mais chance de ganhar do que perder, tá? Então, isso é a minha visão macro do Bitcoin, tá? Então, isso é o que eu já falo há tempos aqui para vocês, né? Desde quando o mercado estava aqui em cima, porque a minha expectativa do mercado é que quando ele quebrasse essa estrutura, ele fizesse basicamente esse movimento aqui, ó. Vem aqui, faz a quebra de estrutura, e aí ele volta, faça o seu processo para fazer isso aqui. Para que ele não necessariamente precisaria voltar mais a essas regiões. Então era por isso que eu tinha essa expectativa de movimento, tá? Mas, basicamente, ele não fez. E por quê? Na minha visão, é simples. Os caras precisam colocar a galera o mais alto possível na compra para que pode ter certeza que isso vai acontecer, tá? Quando o mercado corrigir de fato, vai tirar mais um monte de gente da jogada e comprou uma quantia muito alta no lugar errado. Isso vai acontecer. Isso é o mercado. No mercado financeiro, não tem almoço grátis. Então os caras vão aprontar alguma para eliminar o máximo de gente possível. Eu vi um cara falando que... deixa eu lembrar como que ele falou aqui. Que a grande massa estava pensando em vender o mercado. Não, cara. A grande massa está comprada no mercado. A grande massa não está querendo vender, esperando o mercado para cair, não. Isso é a minoria que tá. A maioria já saiu comprando na alta do mercado. Isso vocês podem ter certeza, tá? Mas, pessoal, uma coisa que eu vou deixar bem claro para vocês, e igual eu mandei lá no grupo gratuito. Eu acredito sim no potencial do Bitcoin e eu acredito que a gente tenha um grande potencial de romper esse topo histórico dele, com certeza, tá? Porque é o que o mercado está mostrando graficamente. Mas para isso, eu gostaria que ele fechasse as suas falhas, tá? Antes de testar o topo histórico. Porque, como eu citei no panorama passado, eu não sou o dono do mercado. Se o mercado, na minha visão, resolve romper o topo histórico antes de fechar essas falhas, eu não acredito que ele anda muito, tá? Eu não acredito. E é o que eu falo direto para vocês, eu já expliquei algumas vezes aqui. Seria muito fácil e uma hora as instituições, né, as corretoras iam começar a perder dinheiro. Por quê? A maioria das pessoas físicas, sardinhas, ia entender que era só comprar o mercado na mínima, vende ele aqui, opa, espera ele cair, compra de novo. Opa, vende ele aqui, espera ele cair, compra de novo. Entende? Então, quem ia ser a contraparte de quem? Não ia ter, pessoal. Então, esses caras precisam manipular. É normal. Então, que eles vão aprontar alguma e depois vão usar desculpas de notícias, isso vocês podem apostar, tá? Mas, basicamente, é isso do Bitcoin, tá? Só queria compartilhar com vocês por que eu falo tanto da região lá do 21 mil, 20 mil lá, tá bom? Para que vocês possam entender. Então o mercado ele tende sim a voltar a esses caras que deram início à movimentação de alta no mercado. Eles tendem a fazer esse processo de retorno, é normal, beleza? Bom, deixa eu abrir aqui para a gente falar sobre algumas moedas que eu, na minha visão, se é obrigatório
de ter na carteira já visando de fato o mercado de alta, o próximo bull market, vamos dizer assim, do mercado, tá? Deixa eu abrir aqui. Bom, vou começar falando da Matic, que a Matic para mim é essencial ter na carteira, tá? Eu vou apagar os desenhos aqui só para que eu possa explicar, vocês já entenderam sobre a movimentação que eu falei dela. E eu vou explicar um pouquinho, porque agora eu ando vendo algumas coisas na internet que a galera fala que todas as moedas subiu, que a Matic não vai subir mais, que a Matic não presta, igual a história da XRP. Mas eu vou falar para vocês mais uma vez por que isso. Primeiro de tudo, a Matic, quando ela encontrou a sua região de demanda do mercado lá em 2000, que foi criada em 2021 e ela tocou aqui em 2022, houve uma defesa e aí já houve a quebra de estrutura do mercado. Ou seja, um sinal que a gente tem uma base sólida de demanda, ponto de suporte que vocês conhecem, que é muito importante e é nisso que a gente deve se apoiar. Se os caras estão defendendo a região deles, é com eles que a gente tem que estar, tá? Mas por que a Matic não se movimenta como a Solana? Como eu já expliquei para vocês em alguns vídeos. Lá em 2022, a Matic já fez a sua movimentação. Então, para ela criar o próximo passo dela de movimento, ela só tem duas coisas aqui. Ou ela vai fazer aquela movimentação que eu expliquei para vocês no panorama, tocar os alvos ali e voltar, tá? Ou ela vem direto já para quebrar essa estrutura. Ela não tem outra coisa para fazer. Então, se ela for dar continuidade a essa movimentação, na teoria ela tem que vir testar a região de 2,20, 2,30. Para que ela abra um novo range de negociação e venha fazer isso aqui. Tá? Mas, como já mostrei para vocês, a minha expectativa para ela também é que ela caia mais. Tá? Então, isso é o que eu tenho de expectativa. O que eu não sei, pessoal, é se ela vai respeitar aquele movimento que a gente falou da região dela aqui para testar a região de 1,10, 1,20. Depois, agora eu até esqueci os alvos aqui. Mas vocês sabem, né? Já passei aí, agora eu apaguei e não lembro mais. Bom, e para depois fazer esse movimento, para depois cair. Isso é o que eu tenho de expectativa dela. Quando é que eu vou mudar a minha visão da Matic Polygon, que ela não vai voltar ao 0,46? Quando acontecer uma quebra de estrutura nesse ponto. Quando ela quebrar a estrutura do mercado, lá na região de 1,57, eu vou falar, olha, provavelmente a Matic não vai voltar mais no 0,46. E aí eu vou falar o quê? Eu não vou falar nada, eu tô comprado no 50,95. A minha expectativa é que ela já fizesse esse movimento. Se não fosse, eu não tinha comprado no 50,95. Mas a minha ideia era comprar mais Matic. Por quê? Eu tenho uma expectativa muito grande da Matic. Ah, porque falam dela? Não. Vocês estão vendo aí que só falar da moeda não joga ela para cima. Mas graficamente, pessoal, ela é muito bonita. Tá? Então lá para o longo prazo, a expectativa é que ela dê continuidade à sua movimentação de alta. E é normal que as moedas demorem, já que ela já fez a sua movimentação. Tá? É normal. E tem aquela outra situação que eu falo para vocês. Moeda muito hypada, esses caras abusam na manipulação. Por quê? Quanto mais gente eles tirarem da jogada, mais eles vão ganhar. Lembra que semana passada que eu falei para vocês? Pessoal, tomem cuidado para não tirar dinheiro das moedas que ainda não foram, que vocês estão comprados, né? Claro que numa tendência de alta, para colocar dinheiro basicamente em Solana, que já fez a movimentação, Link, que já fez a movimentação. Ah, elas podem subir mais? Pode, pessoal. Mas o seu risco é gigantesco. Entende? Então, a minha expectativa para a Matic não mudou nada, tá? Nada mesmo. Tô bem comprado nela e se ela cair, eu vou encher a mão de Matic Polygon, beleza? E a Matic Polygon, na minha visão, ela é uma moeda essencial para ter da carteira, já visando o mercado de alta, beleza? Bom,
A segunda moeda que eu vou falar é claramente a Link, a Chainlink. Então a Chainlink para mim também é essencial ter na carteira pela movimentação que ela fez. Eu acredito que ela pode se entregar para o longo prazo mais movimentos muito bons, tá? Pessoal, aqui eu não vou falar sobre pontos de compras da moeda, até porque eu estou falando de longo prazo, mas caso vocês queiram que eu fale depois como montar um DCA de forma inteligente em todas essas moedas que eu estou falando, deixe no comentário. Se você tiver aí, sei lá, uns 50 comentários falando que quer, eu faço um vídeo só falando das moedas e passando os pontos de compra para que vocês montem um DCA, caso vocês quiserem, tá? É isso, quiser mesmo, beleza? Bom, então a Chainlink para mim também, visando o longo prazo, é uma moeda que com certeza eu não tenho ela ainda, mas eu quero comprar ela, tá? Vou comprar ela onde ela tá? Jamais, tá? E se ela subir e fazer a movimentação que eu falei que poderia acontecer, caso ela quebrasse a estrutura de topo e testar a região do 26? Talvez uma mãozinha pequena com o objetivo de realizar no 26, tá? Porque para mim, ela também vai voltar lá perto do 10 do 9, beleza? E eu não sei o que pode acontecer amanhã, ela pode voltar até mais que isso, dependendo da movimentação do Bitcoin, beleza? Só uma breve análise. A Link não fez nada ainda, estamos, como citei para vocês, a gente nunca sabe se é uma acumulação, uma distribuição ou uma reacumulação. A gente vai saber depois que o mercado fizer a sua movimentação. A gente deduz pela região que está que seria uma distribuição, tá? Mas só rompendo aí pra gente saber depois, belezinha? Então o Link não tem nada para fazer nesse momento. Agora, se ela coloca um fechamento, tem que ser aqui acima, dessa aí estrutura no semanal, tá? Acima da região do 18.300 e faz esse movimento que eu expliquei lá para vocês, poderia arriscar uma compra com o seu risco na mínima desse movimento, tá? Porque basicamente ela veio aqui, fez um sweep de liquidez, conseguiu quebrar a estrutura. Então a expectativa é que fizesse isso aqui para testar a região do 26. Agora, colocou um fechamento na região de baixo, que é a região, deixa eu ver aqui. Região do 12.200 mais ou menos, colocou um fechamento. Aí o mercado da Chainlink, ou a Chainlink no caso, vai indicar para a gente que há uma grande probabilidade dela cair, tá? Porque ela estaria formando um choque, uma mudança de característica na sua movimentação de alta. Belezinha? Bom, a terceira moeda que eu vou falar, eu já vou falar dela, a VAX. Essa moeda, eu ia fazer um vídeo só dela, mas daí eu resolvi falar nesse panorama aqui, tá? Então a VAX, eu também acredito que para o longo prazo vocês poderiam ter na carteira, caso vocês queiram, né? Lembrando que é a minha opinião. Acredito sim que ela possa entregar um belo movimento. E já que ela fez parceria também com a JP Morgan, né? Esses caras, quando entram na jogada, eles nunca rasgam o seu dinheiro, tá? Vou investir nisso aqui, vou fazer parceria com isso aqui, só para colocar meu nome lá no logo. Não, esses caras, para quem não sabe, a JP Morgan, eles comandam basicamente quase todos os mercados financeiros aí do mundo, tá? Então eles são muito, muito forte mesmo. E isso é uma boa parceria, bem interessante. E graficamente, a movimentação que ela fez é tudo que importa pra gente. A partir do momento que o mercado vem aqui no seu order block semanal, conseguiu raspar a liquidez e aí sim houve uma inversão de movimento, uma mudança de característica da sua movimentação e é esse movimento estando numa região macro de compra que a gente precisa, tá? Então, a VAX ela fez todo o movimento maravilhoso que a gente poderia esperar. E para o longo prazo, eu acredito que ela vai testar a região de 95 e depois disso testar o seu topo histórico, beleza? Então, a VAX é uma das moedas que com certeza, na minha visão, é essencial ter na carteira
visando 2024, 2025 aí, na próxima movimentação de alta do mercado, beleza? Bom, e acho que é a quarta agora, né? A quarta moeda é a Uni. Então a Uni, acredito que ela também vai fazer uma bela movimentação de alta em breve, tá? Já tô comprado nela, vocês já sabem, né? A carteira recomendada também. E a expectativa para ela existe dois blocos aqui de frequência de mercado, né? Ela pode raspar aqui a região a médio prazo de 9.817, testar a região de 11.600 mais ou menos. O melhor cenário seria que ela já quebrasse a estrutura do 13. Mas ela pode fazer isso em dois períodos, basicamente. Fazer isso aqui, para fazer isso aqui, para depois fazer isso. Pode, ou ela já vai direto. Mas região macro da Uni, ela está numa região totalmente compradora, tá? E a expectativa minha pro longo prazo, eu tenho dois alvos para ela, que primeiro é a região do 18 e depois a região do 28. Ah, você não acha que a Uni vai romper o topo histórico? É claro que eu acho, tá? Se ela der continuidade à sua movimentação macro, que é o que ela está mostrando, lá na frente, a expectativa é que ela supere o topo histórico. Mas eu não sei se esse movimento de superação de topo histórico vai sair daqui e vai fazer isso aqui, sair. Pode ser que sim? Pode ser, né? Mas pode ser que a moeda venha, faça movimentações parciais, vamos dizer assim. Então vamos supor que ela vem, quebra a estrutura, toca no 18, recua um pouco, vem, toca a região do 28, recua um pouco. Seria um movimento bem nítido, movimentação de tendência nítida de alta, sem deixar falhas para trás, já que estaria testando suas regiões. E aí sim, tá? Mas aqui também entra a questão que eu falo para vocês. Tocou numa região dessa de 18, eu realizo pelo menos uma boa parte da minha mão. Se mostrar que vai cair, claro, né? Se não mostrar, eu sigo com ela. Realizo um pouco, espero um recuo aonde o mercado mostre para mim, eu compro mais um pouco. Tocou na outra região, mostrou que vai cair, eu realizo mais um tanto, espero um recuo, me deu sinal nas regiões de demanda, eu compro mais um pouco para buscar outras regiões. Então, o mercado funciona dessa maneira, tá? O mercado não é só o halving, vai ter só o halving do Bitcoin, não. Se a gente vê aqui no mercado, ó, repare para vocês verem, por isso que eu falo da realização. Quando a gente encontra uma região de demanda, se vocês estão atentos no mercado, olha lá, na primeira região de mercado, eu não vou nem marcar o topo, mas são 100%, certo? 100% de movimentação. Aí o mercado voltou aqui, fez a entrada de confirmação. Até o momento, já pagou mais 100. Ou seja, nesses dois sinais, que foi o primeiro toque na região de demanda, pagou 100%. O mercado voltou, fez a entrada de confirmação. Na onde? No cara que deu start à quebra de estrutura. Então lembre-se daquele movimento que eu mostrei do Bitcoin. Tá? O mercado sempre tende a voltar. Tá? E aí depois ele veio, tocou mais uma vez, até o momento já deu mais 100%. Então só que numa moeda vocês já tem 200%. Entende? É por isso que eu trabalho realizando. Me deu sinais que vai cair, eu realizo. Espero ela cair mais um pouco, eu compro de novo. Belezinha? Bom, agora já me perdi se é a terceira, é a quarta. Eu acho que essa é a quarta, né? A quinta moeda, pessoal, e última moeda. Ah, eu achei que era 6, mas... Opa, não é não. A sexta é... Eu vou falar mais uma aqui, mas tem que ficar um pouco esperto com ela. A quinta moeda, então, que eu acho essencial ter na carteira é a Solana. Ah, mas você acabou de falar que a Solana é arriscadíssimo, ela agora, porque ela já fez a movimentação dela? Com certeza, na região que ela está aqui, eu não compro ela de novo. Por quê? Eu já tinha comprado a Solana nessa mínima aqui, ó. Tá? Então a minha realização da Solana foi mais ou menos aqui, ou aqui, eu não lembro agora. E depois ela deu um tiro para cima, né? Eu perdi uma boa porcentagem aqui. É o topo, né? Mas ninguém realiza no topo. Isso daí é ilusão achar que vai realizar no topo. Mas mais 100%. Mas eu vou ficar chorando? Fala sério. Vou ficar chorando da minha compra da Solana, da onde eu comprei, que foi passada essa compra no Telegram. Então,
porque eu já até comentei sobre essa compra, né? Porque aqui existe um Farvalley Gap, aqui o mercado fez uma zona de liquidez e aqui pelo diário existia, né? Existe ainda um order block, quer ver, ó? Só mostrar para vocês. Aqui, ó. Então tinha duas opções de compra da Solana nesse movimento, que é a extremidade e esse cara. Então a primeira possibilitando a primeira compra na Solana lá no passado foi nesse cara com o meu risco bem curto, menos de 10%, visando o topo da estrutura, tá? E aí, se ela tivesse perdido essa região, não tivesse respeitado, o que a gente faria? Tinha duas opções. Ou você ia ter que aceitar um risco aí de 42% para talvez comprar mais um pouco na região de 9%, ou você estoparia com 10% e aguardaria para comprar nessa região de baixo. Nesse caso, a Solana era melhor fazer um DCA, tá? Mas é normal, pessoal, que você vai realizar alguma operação sua e depois o mercado vai continuar subindo mais um pouco. Teve um cara que ele comentou em algum vídeo aqui que ele falou sobre isso. Ah, você falou que ia realizar, a moeda continuou subindo. Já pensou? Se eu tivesse tanta certeza no mercado, olha, pessoal, agora vocês não realizem que o mercado vai disparar mais 500%. Tem algumas coisas, né, pessoal, que, pelo amor, né? Mas a Solana, o que importa pra gente é a estrutura dela no mercado. E é por isso que eu falo pra vocês da estrutura da Matic. Quando a Solana encontra a sua região de demanda raspando a sua liquidez, que ela deveria ter respeitado esse cara, o que a gente precisa? De uma reversão de movimento dela. Ou seja, uma mudança de característica dessa movimentação. Porque até que se prove ao contrário, agora o vendedor está mandando na parada. E aí, depois de muito tempo, ela vem, faz a movimentação e consegue quebrar a sua estrutura. Então, é isso aqui que importa pra gente, tá? Então, você aguarda uma correção na Solana? Sim, e forte, por sinal. Tá? Forte, por sinal. Mas, como citei, se vocês quiserem que depois eu passo valores que eu tenho interesse em comprar a Solana, eu vou passar para vocês, tá? Só deixar no comentário. Se tiver 50 falando que quer, eu faço o vídeo. Bom, sobre essas regiões de demanda, pessoal, é chamadas de POI. É os pontos de interesse do mercado. Então lá, nesse vídeo, caso vocês queiram, eu vou passar diversos POIs para que vocês fiquem ligados, ou monte um DCA nessas bases de demanda, que é o que eu falo direto para vocês. Se vocês começarem a comprar o mercado somente nas regiões de demanda do mercado, você terá mais de 90% que você será vencedor no mercado. Tá? Desde que você consiga deixar a emoção de lado. Porque o mercado é isso. O mercado ele mexe com o emocional da pessoa. Tá? Ele mexe com o emocional. Eu sei que sim. Já sofri demais com o mercado, já falei para vocês. Beleza? Bom, vamos falar da última moeda. Bom, a última moeda que eu vou falar é a Polkadot, pessoal. Mas a Polkadot existe um porém, entretanto, todavia, tá? Por quê? A Polkadot já mostrou pra gente que ela vai subir? Ainda não. O que a gente está fazendo, assim como já falei que existe possibilidade de você trabalhar dessa forma, desde que você calcule o seu risco. Deu errado a minha análise? Eu prefiro estopar, sair um prejuízo pequeno ou ter um plano. Olha, se perder essa região, eu tô sabendo que eu vou ter que comprar o mercado mais abaixo em certa região de demanda ali, tá? Mas a Polkadot, para o longo prazo, eu acredito que pode sim ser uma boa aposta. Mas, como eu citei, ela já mostrou, deu clareza na sua movimentação que aqui é o fundo dela? Não. Para que ela mostre de fato que aqui é o fundo dela, mesmo que ela caia até a sua extremidade, ela precisa colocar um fechamento acima da região de 9,70. Aqui, igual eu falei para vocês, não sei como vai ser o tipo de movimento do Bitcoin e se as moedas vão se soltar ou não, né? Existe duas possibilidades das moedas de fato se soltarem para dar esse tempo, né, de quebrar as estruturas para depois recuar e por aí vai. Agora,
ela já fez uma micro quebra de estrutura aqui, tá? O que muda entre a estrutura que está aqui em cima e essa micro quebra de estrutura é a probabilidade. Porque ela pode fazer esse movimento, fazer isso aqui e perder esse fundo. Pode, tá? Agora, se ela consegue colocar um fechamento acima dessa região, a expectativa é mesmo que, no pior cenário, ela tocasse a sua extremidade, ela não poderia perder mais. Porque ela inverteu essa movimentação, fez uma reversão de estrutura aqui, e é isso que importa pra gente, tá? Mas eu ficaria muito de olho na Polkadot. Tenho bons olhos para ela, tá? Minhas regiões aqui, primária dela é a região do 18 e depois a região do 22, tá? E também temos a região lá de 30, para depois ela testar o topo histórico. Mas essas duas regiões aqui, que para mim seria o melhor cenário, que se ela viesse aqui, fizesse esse movimento aqui, desse continuidade, tocasse a região do 18 para depois ela engatar um processo corretivo, tá? Porque aí eu já teria realizado, né, ela, e teria na expectativa de, no futuro, o que restaria só a região do 22 e 30 e poucos lá em cima, tá? Então a Polkadot, eu acredito também que pode ser uma moedinha para ficar de olho. Essas, pessoal, são apenas 6, mas existe muito mais que. Algumas eu já tô comprado, algumas que eu já falei, claro, né? Essas eu quis compartilhar com vocês. E aí, também falar, porque eu gosto de coisas mais sólidas, né? Moedas que já fizeram a sua estrutura, ou tem chances de fazer, e por aí vai, tá? É claro que tem algumas moedinhas que eu sempre também dou uma arriscada, com planejamento, se eu posso perder ou não, tá? E sempre vai ter isso. Então, sempre tem moedas que, por exemplo, a Gito que eu passei para vocês lá, ó, tá subindo. Então, essas moedinhas que ainda não tem uma estrutura, ela tem expectativa de fazer igual a Mairo. A Mairo não subiu lá mais de 500% que a gente pegou a compra, a Gito também. Então, nesse caso, são moedas que eu tô olhando ali e eu falo, olha, eu vou colocar, sei lá, um X valor aqui e vou aproveitar essas movimentações. Mas eu jamais vou dar um tiro, colocar sei lá, 80% do meu capital numa moeda dessa, tá? Mesmo que ela suba, não me importa. Tá? Então eu sempre tiro algum valor, né, X para colocar em umas moedas que eu quero arriscar mais, que no final pode sim pagar mais, beleza? Então, se o mercado começar a corrigir, de fato, eu vou trazer bastante vídeo aqui para vocês de moedas que eu estou de olho, que eu tenho interesse de comprar, além dessas, algumas que eu já não tô, né? Porque já tem bastante que eu tô comprado aí, já avisando uma bela movimentação, belezinha? Mas é isso, pessoal. No panorama de hoje, quis falar só mais do Bitcoin e dessas moedinhas. Por enquanto, não tem queda para mim. Enquanto não colocar um fechamento abaixo dessa região aqui, não tem queda, belezinha? Mas acredito sim que o mercado deve dar uma boa enrolada nessa região, principalmente se ele for querer romper essa região para baixo para talvez induzir que de fato é um suporte, mas vocês têm que saber que existe o gap do 39,40, tá? Então nessa região aí eu só compro se ele raspar essa liquidez para baixo ou se ele quebrar a estrutura para baixo, fazendo uma entrada de confirmação. Belezinha? Fique com Deus, uma boa semana, até a próxima.